Deu tempo? Deu tempo de pensar em coisas lindas e ricas para você? Então, olha, não se esqueça de agradecer hoje, ou pessoalmente, ou mandando uma mensagem, ou elevando a Deus uma prece de gratidão. Olha só, a maioria das mulheres entra na menopausa natural entre 45 e 55 anos de idade. Mas a menopausa precoce é quando os ovários entram em falência mais cedo, o que é normal, né, mas caracterizada pela interrupção da menstruação antes dos 40 anos de idade. Esse é um dos primeiros sintomas e pode ser percebido através dos ciclos menstruais mais curtos ou, de repente, mais longos, ou ainda pela ausência da menstruação. Agora, depois, esses sinais e sintomas são os mesmos da menopausa normal. Agora, a gente quer saber por que será que isso acontece? Quais seriam as possíveis complicações que a menopausa precoce pode trazer? Então, para esclarecer essas e outras dúvidas aqui, nós convidamos a ginecologista, a doutora Alessandra Peloggia, para a nossa conversa de hoje. Mas a sua participação é sempre bem-vinda, sempre essencial aqui. Quero que você mande sua dúvida. Você sabe de alguém que tem ou está passando pela menopausa precoce? Ou você tem uma dúvida com relação a esse assunto que está aí te incomodando? Está com dúvida se você está começando ou está entrando na menopausa e ainda percebeu que de repente está cedo demais para começar isso? Então manda aqui pra gente, interaja conosco. Nosso WhatsApp você pode acessar pelo QR Code aqui da tela ou então digitando 12 98266 0004. Já salva nosso contato aí na sua agenda, porque sempre que quiser você pode participar com a gente. Agora eu quero receber a doutora Alessandra aqui, bem-vinda! Tudo bem? Tudo bem? Ela já conhecida aqui da galerinha aqui da Novo Tempo, participa do Entre Família, vez ou outra, agora veio aqui para o Vida e Saúde, bem-vinda. É um prazer, viu? A gente está aqui para discutir um assunto tão importante, que as pessoas às vezes não valorizam, né? E faz parte da vida de muitas mulheres. Pois é, porque envolvem grandes mudanças e mudanças que vão impactar não só essa mulher, mas quem convive com ela, porque vai ter oscilações e necessidades de adaptações aí, né? Bastante, né? Muda muito e as pessoas, mas o primeiro passo que eu acho importante é as pessoas entenderem que isso aconteceu, não tem como a gente mudar. Então, a gente tem que buscar alternativas que façam com que a gente tenha uma adaptação, uma melhora dessa qualidade de vida e essa mulher consiga viver normalmente sem pensar como isso fosse uma pedra no sapato da vida dela, né? Esse é o primeiro passo. Então, primeira coisa, então, é trabalhar essa cabeça aí. Mas vamos entender o que seria a menopausa precoce. Eu trouxe aqui, doutora, falei um pouquinho sobre o normal acontecendo ali entre 45 e 50 anos, mas isso pode variar, né? Quando é que a gente considera precoce a menopausa? A gente considera a menopausa precoce quando ela acontece antes dos 40 anos de idade. Então, você falou 45, alguns estudos falam 48, e essa é a faixa etária dali para frente. Então, o que é a menopausa? A menopausa nada mais a menopausa a gente fala que ela é uma data, tá, gente? Então, a menopausa ela é um marco na vida da mulher, é a última menstruação dessa mulher. E a gente considera a paciente na menopausa quando ela está 1 ano sem menstruar. Então, a menopausa nada mais é do que uma data, um ponto específico na vida da mulher. O climatério, que é o período que envolve desde a parada da vida reprodutiva, tá? Desde o final da vida reprodutiva, que é em torno dos 45, até a senilidade, que é 65 anos. Então, o climatério é um período e a menopausa está inclusa nesse período, entendeu? Só pra gente... E a gente sempre fala corriqueiramente, tá na menopausa, mas na verdade, muito provavelmente essa mulher tá no climatério, que aí sim a gente tem um monte de sintomas que a gente vai discutir aqui daqui a pouquinho. Agora eu quero saber se existe um prejuízo ou complicações dessa menopausa vindo antes da hora. Então, o que acontece? Às vezes a gente não para pensar e perceber o quanto os hormônios são importantes na nossa vida. Nem fale. A gente liga o automático e segue a vida.
A hora que eles não estão funcionando, a hora que o meu ovário deixa, o que é a menopausa? O meu ovário não está mais, o climatério, né? O meu ovário não está mais funcionando, não está mais produzindo o hormônio que eu preciso para me manter. E esses hormônios são fundamentais. Não é só sexual, né, doutora? Nem um pouco. O hormônio estradiol, que é o estrogênio que a gente produz, ele tem um importante fator de proteção cardiovascular. Tá? Então, ele tem uma proteção sobre o seu coração, ele tem uma proteção sobre o sistema nervoso central, em questões de memória, demência, os ossos. Os ossos, o hormônio estrogênio, ele ajuda a colocar o cálcio dentro do osso. Então, meu osso está quietinho ali. A hora que eu não tenho mais o hormônio, eu não consigo deixar esse osso tão compacto. E aí vem a osteoporose. Então, é importantíssimo a mulher, no climatério ou quando ela está na menopausa precoce, ela ter um acompanhamento ginecológico, é fundamental. E ela vai perceber mudanças na parte sexual também. Muito. Cabelo, pele também dá uma alterada. Por quê? Porque o hormônio mexe, a gestante sente isso, né? Tem gente que fica, nossa, a gestante está com aquele cabelo incrível. Aí tem o bebê, ou ao contrário também, né? Quando tem o bebê, fica aquela mulher, uau. Hormônios. Hormônios. E assim, é ganho de peso, porque existe uma mudança no metabolismo dos seus hormônios ali, então você, no metabolismo da sua gordura, alteração do humor. Então, tudo fica diferente. Por isso que eu falei que é importante que vocês não vejam isso como um problema na sua vida. Vocês vejam isso como uma situação que vocês estão passando e hoje a medicina está evoluída, hoje tem um monte de coisa que pode ajudar vocês a passarem por esse período sem achar que ele é um bicho de 7 cabeças. Vamos conhecer mais sobre alguns sintomas dessa menopausa precoce e as suas intensificações. Doutora, vou trazer esse aqui, tem a ver com o nosso calendário, tem a ver com a data, como a senhora mencionou aqui. A menstruação, ela começa, na verdade, a ficar irregular. É muito raro. Um tempo antes. É muito raro vocês pararem assim, acabou a menstruação, nunca mais eu vou menstruar, tá? Ela vai ficando irregular. Os hormônios, eles não acabam de uma vez. Então, eu sempre falo, existe uma oscilação desse hormônio. Então, o que acontece? Às vezes a paciente para de menstruar e a mulher fica 6 meses sem menstruar. Ela fala assim, oba, eu já tô chegando na menopausa. No 7º mês, ela vai lá e menstrua. E menstrua, às vezes, com muito fluxo. Então, são 2 fases da vida da mulher que a gente não considera como normal, mas esperado. Quando a menina mocinha, ela começa a menstruar, a gente percebe que as adolescentes, elas têm uma irregularidade menstrual e quando a mulher está chegando perto da parada da menstruação, ela começa a oscilar, sangra muito, sangra a cada 15 dias. Então, esse é o padrão mais comum. Então, pode alterar fluxo, pode alterar a duração dessa menstruação, pode alterar também a frequência, alterações na menstruação, gente. Vamos seguir aqui com mais um sintoma. Olha aqui, essa aqui é clássico do climatério. Ó, ondas de calor. Por quê, doutora? Porque o estrogênio, ele age no sistema nervoso central, que é o hormônio que a gente tem, que ajuda a manter a temperatura estável, tá? A hora que eu não tenho mais esse hormônio funcionando ali de uma maneira adequada, eu tenho uma desregulagem aqui no sistema termorregulador que a gente fala. E começa a ter ondas de calor. Gente, eu já tô no climatério, então eu posso falar de cadeirinha isso. É um calorão que sobe, esse é o calor da menopausa, É um tá? fogacho esse? O fogacho é um calor que sobe pela cabeça, esquenta, 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 ferve e de repente passa. Não é aquele calor que a gente tem constante por causa da temperatura. A paciente, a mulher, ela sabe o calor diferente. E o que acontece é mais no período noturno. Tá. Entendeu? Vamos ver uma interação que chegou aqui enquanto a doutora estava falando. Olha aí, quem falou agora, quem está falando com a gente agora é a Sara Rabilota. Eu sofro muito no período da TPM e isso significa que eu vou ter muitos sintomas desagradáveis também na menopausa? Boa pergunta, Sara. E aí, doutora? Não, Sara, isso não significa obrigatoriamente que você vá ter, tá? A TPM é uma outra situação da vida da mulher, é uma oscilação também, mas não relacionada com a questão igual a do climatério e da menopausa. Então, uma situação não tem nada concomitante com a outra. Pode acontecer? Pode, mas não é que frequentemente vai estar presente. Vamos torcer para que não, hein, Sara? Vamos torcer para que para que suavize isso aí. Mas a gente vai dar dicas aqui de como você, de repente, vai até controlar isso melhor daqui a pouco, ó.
essa daqui também é um clássico do climatério. Oscilações de humor. Essa questão é muito frequente, é muito engraçado, porque você fala para a mulher assim, tá tudo bem? Não, bem por quê? Para mim não tá nada bem, eu não estou nada bem, o meu marido não tá me aguentando. Às vezes surge uma depressão também nessa fase da vida da mulher, oscila, uma doutora. fase de depressiva por conta da oscilação hormonal, o paciente chora com facilidade, a mulher perde a paciência muito rápido e ela mesma depois fala, puxa, o que eu fiz, né? Eu não devia ter feito isso, mas aí já foi. Então, tudo isso por quê? Por conta da falta do hormônio. Então, quando a gente fala de prejuízos, esses prejuízos estão relacionados a isso, porque não envolve só ela, envolve quem está totalmente ao redor. Então, as pessoas, por isso que eu falo que é importante o marido entender esse período que a mulher está passando. Ou as pessoas que convivem com ela. Por quê? Porque ela vai oscilar bastante. Lógico que a gente também não pode usar isso como uma muleta na nossa vida e achar que isso é normal e vida que segue. Mas existem alternativas que a gente vai estar conversando depois, mas que são importantes para que melhorem essas oscilações de humor e a pessoa consiga viver de uma maneira mais tranquila. Por favor, ninguém merece. O pessoal do trabalho sofre, né? Quando a mulher tá... Todo mundo já sabe, né? Que ela tá brava aquele período do mês. Agora, existem também mudanças urogenitais. Explica pra gente essa aqui um pouquinho. Deixa eu até voltar aqui a figurinha para você aí de casa ver. Olha, mudanças no trato, então, genital da mulher. O que acontece? Pela falta de hormônio, a gente tem uma alteração total ali na vagina, na região genital. Então, a mulher pode ter uma frequência maior de perda urinária e isso não significa aquela coisa que ela diz, eu tenho a bexiga caída. Não precisa ter a bexiga caída para que você tenha perda urinária. A falta do hormônio é uma das causas para explicar a perda urinária, a incontinência urinária. O ressecamento vaginal, então a vagina fica mais seca, isso dificulta a atividade sexual. Então, são situações que a gente precisa trabalhar para que a gente tenha uma resposta, uma melhor qualidade de vida, porque as pacientes ficam muito... Isso não significa que todas têm que ter todos os sintomas, tá? Às vezes tem só essa mudança urogenital e aí o nosso foco é para aquilo. Então, é importante porque isso acaba tirando muita qualidade. Vamos ver a Deia aqui na nossa tela agora, porque ela mandou uma mensagem para a gente falando sobre isso. Eu tenho idade para estar na menopausa, mas já fiz a retirada do útero e ovário. Preciso repor hormônios também? Então, a questão da reposição hormonal é uma coisa muito difícil da gente, a gente tem que individualizar muito, tá? Porque é importante sim fazer a reposição hormonal, porque por tudo isso que eu estou falando para vocês, o prejuízo que isso causa na vida de vocês, não só estético, não só emocional, mas a questão que eu falei do sistema cardiovascular, a questão do sistema nervoso central, questão de demência, memória. Então, o hormônio é importante, mas a gente tem o hormônio, quando ele é bem utilizado, bem indicado e personalizado, ele é uma ferramenta perfeita para a gente. Quando ele é usado indiscriminadamente, ele acaba sendo uma arma na nossa mão. Então, a gente tem que transicionar. Mesmo, por exemplo, excluindo-se as questões de risco, né? As contraindicações. Porque evoluiu muito essa questão da reposição hormonal, né, doutora? Se a gente falasse sobre isso, sei lá, 15 anos atrás, 20 anos atrás, era um absurdo, todo mundo tinha medo. Agora não. Agora, realmente, esse abuso pode estar acontecendo. Isso, então a gente tem que usar, eu uso muito, tá? Tem que avaliar, tem que avaliar a paciente, não existe uma receitinha de bolo que eu vou passar para todo mundo. Eu tenho que ver quais são as suas queixas, aonde eu posso estar usando, qual é a dosagem que eu estou usando, qual é o tipo de hormônio que eu vou usar. Então, ele sendo bem empregado é uma ferramenta que melhora muito a qualidade de vida. Então, o fato de você não ter útero não significa que você entrou na menopausa. O que dita a sua menopausa são os ovários, e você realmente tirou o útero e os ovários, então realmente você não tem a produção dos hormônios. Então vale a pena você conversar com seu médico para ver se você realmente tem a indicação ou não.
Bom, essa dica que a doutora Alessandra está passando aqui agora é muito importante. Não é uma receita de bolo, não é porque deu certo para sua amiga do trabalho, para sua vizinha, para alguém da sua família que você vai copiar a receita dela e vai mandar manipular ou comprar os mesmos hormônios ou medicamentos que ela. Vale a pena investir numa consulta para você. Vamos seguir aqui com mais sintomas, doutora, porque olha aqui, esse aqui, nossa, também acaba com, não só com a mulher, com todo mundo. Alterações do sono. Durante a pandemia, a gente sofreu muito com essa questão. Muitas pessoas ainda não regularizaram a questão do sono e os prejuízos acabam, assim, parece que potencializando, por exemplo, oscilação de humor, né? Total. Memória. Muito, a memória e assim, a alteração, o sono, ele é fundamental. Independente de você estar no climatério ou não, o sono é fundamental para a nossa vida. A hora que a gente está dormindo é a hora que os nossos hormônios estão em regulagem, eles estão em equilíbrio, eles estão sendo produzidos. Se você não tem um sono tranquilo, você ao longo do dia você vai acordar cansada, você vai estar indisposta, você não vai conseguir realizar suas atividades da maneira que você esperaria realizar. Então, o sono, o hormônio, a falta do hormônio altera isso. E a onda de calor faz com que a paciente acorde no meio da noite, a mulher acorde no meio da noite. É até essa figurinha aqui, exatamente. Ó, alguém suando à noite. Ela acorda por conta da onda de calor e depois ela não consegue dormir. Então, uma coisa vai se sobrepondo à outra e vai dificultando. Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão do sono. E eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre isso, mas a mudança do estilo de vida parece uma coisa boba, que eles falam, lá vem a doutora falando de novo para mim de estilo de vida, mas ela é fundamental nessa fase que nós estamos passando da menopausa. Nós vamos entrar com tudo nessa questão logo depois de comentar sobre esse aqui, que às vezes é uma luta de uma vida da mulher, né? Mas a alteração e o ganho de peso nessa fase da vida fica muito mais fácil. Exatamente. Quando a gente está... e a grande preocupação na menopausa é a gordura, não só a gordura que a gente tem aqui, ó, embaixo da pele, mas é a gordura que vai tendo visceral, que a gente fala que é a gordura nos órgãos, então a gordura no fígado. Então, essa é a maior preocupação, porque o que acontece? Por conta, o hormônio estradiol, ele ajuda a você não acumular tanta gordura quando você está durante a sua fase. Vocês já perceberam assim, nossa, agora está tão difícil de emagrecer? Como a mesma coisa, mas eu estou aumentando na balança. Exatamente. Então, por quê? Porque existe uma alteração dessa metabolização desse hormônio. E aquela gordura que ele quebrava com facilidade, agora no climatério eu não consigo quebrar mais. Tá. Então, é um mito muito grande que fala assim, então se eu usar o hormônio, eu não quero usar hormônio porque eu vou ganhar peso. Pelo contrário, se você não usar, você vai acumulando cada vez mais a gordura e principalmente a gordura nos órgãos, no fígado, que é o mais perigoso. Ai, ai, ai. Simone está na área, vamos ver a pergunta dela aqui na tela do Vida e Saúde. Simone, obrigada por participar com a gente. Ela disse o seguinte, na minha família tem uma jovem de 22 anos que já entrou na menopausa. E tem aqui uma exclamação, o que pode ser feito? Tem como reverter? E tem mais uma pergunta, tá nessa linha também? Vamos trazer a Ione. Oi, Ione. Como é que é o diagnóstico da menopausa precoce? Tem exame que indica se é ou só pelos sintomas? Tá, então vamos lá. Em relação à menopausa aos 22 anos, precisa investigar alguma alteração genética, alguma coisa? Quando é muito precoce assim, a gente tem que investigar alguma alteração a nível genético ou de doença autoimune que possa causar isso. Então, às vezes, tem doenças autoimunes de tireoide que podem afetar os ovários. Então, o primeiro passo é esse. E, infelizmente, se a menopausa estiver estabelecida, diagnosticada, fechado o diagnóstico, a gente não tem como reverter, voltar os hormônios a funcionarem. E aí, a gente tem que pensar, sim, numa reposição. Menopausa precoce, se a gente for olhar todos os guidelines, no mundo inteiro, agora mesmo acabou de ter o Congresso Internacional de Menopausa em Portugal, e a questão que eles batem muito na tecla é em relação a isso. Menopausa precoce, eu tenho que pensar em tratar. Tá. Muito mais do que a outra lá na frente. Por quê? É muito tempo que essa mulher vai estar na menopausa
sem ela de vida, né? sem o hormônio que ela precisava, que a gente já falou de coração, a gente já falou de cérebro. Então, é muito osso. Você pensa, uma pessoa com 22 anos sem tratamento, com 30 e poucos anos, ela está com osteoporose. Ai. Então, por isso que a menopausa precoce é um dos marcos que a gente bate bastante, que tem que ser tratado, e a gente vai tratar até mais ou menos o período que ela fosse entrar na menopausa naturalmente, que seria os 45, 48 anos. Tá. Tratamento, então, já que ela falou que vai tratar... O diagnóstico, né? Fala, realmente. Que ela tinha uma perguntou, a Ione Patrícia perguntou. O diagnóstico a gente vai fazer clinicamente, vocês vão chegar na consulta e vão falar a respeito dos seus sintomas, o médico já vai ligar a anteninha e vai solicitar exames de hormônio que a gente dosa e a gente consegue... confirmar o diagnóstico. Não precisa ficar fazendo hormônio toda hora. Eu quero fazer hormônio para controlar, eu quero dosar para controlar. Não existe controle. Uma vez que você entrou na menopausa e a gente vai fazer diagnóstico clínico e por exame laboratorial. Facilita a vida do especialista aí, anota no seu celular o primeiro dia do ciclo, mesmo que tenha falhado tantas vezes, porque daí chega lá, né, doutora? Você sabe mais ou menos que caminho tomar, facilita a vida desse especialista. Agora, sim, eu quero saber como é que a gente aborda tantos sintomas que vão transformar esse universo dessa mulher. Ela pode estar com depressão, ela pode estar confusa, ela pode estar com aquela síndrome do ninho vazio, porque tudo isso acontece, ela não vai mais, acaba a fase de, não é procriação da mulher, mas ela realmente meio que a vida encerra reprodutiva a vida dela. A vida reprodutiva dela está ali fechando agora esse ciclo. Como que a gente lida com tudo isso, doutora? Então, é muito complexo, gente. Pra gente fazer uma consulta, assim, não dá para fazer em 10 minutos. Né? É psicologia, ginecologia. O ginecologista, ele é o clínico, ele é o psicólogo, ele é o terapeuta, ele é tudo da paciente. Porque a gente tem que ver vocês como um todo. Não adianta eu querer ir ali e tratar só a onda de calor, não adianta eu querer tratar só isso. Por quê? Porque depois vão vir outras coisas que vai virar uma bola de neve e aí a gente perde o controle. Então, basicamente, a gente tem que fazer o acompanhamento de vocês, consulta de ginecológico, onde nós vamos pedir todos os exames para a gente ver a necessidade. Se a gente optar por um hormônio, eu tenho que estar com mamografia, ultrassom, tudo isso em dia. E depois eu tenho que fazer o acompanhamento de vocês. Eu bato muito, a gente já vai falar de tratamento? Pode. Eu bato muito na tecla da mudança do estilo de vida, tá, gente? Eu acho que antes de qualquer coisa, vocês mudando o estilo de vida, antigamente as nossas avós, elas não tinham acesso à medicação e elas usavam alimentação, elas usavam de outros artifícios, elas não tinham tanto estresse, elas não viviam numa vida tão louca que nem a gente vive e elas tinham uma qualidade de vida melhor e passavam por isso sem saber que estava na menopausa, nem sabiam o que era isso. Então, os remédios são importantes, os hormônios são importantes? São, e eu sou totalmente adepta a isso. O mito de que o hormônio causa câncer, isso é uma coisa paralela, a gente pode conversar, isso não causa, tá? Mas é o que eu falei, a gente tem que usar o hormônio com parcimônia, a gente tem que usar o hormônio individualizado, mas muito mais que isso, gente, atividade física é fundamental, vocês vão ter um bem-estar melhor, vão liberar substâncias que vão te dar prazer, que vão te dar bem-estar. Alimentação, nós vamos tirar um pouco do açúcar, nós vamos tirar um pouco da farinha, refrigerante, se faz parte da sua vida, nunca mais, entendeu? O açúcar, a farinha, tudo isso vão fazer com que o seu metabolismo fique alterado. Eu falo que não precisa ser radical, mas vai fazendo aos poucos, porque se também você chegar e falar assim, eu vou tirar tudo hoje, amanhã eu não como mais açúcar, daqui uma semana vocês voltam comendo 3 vezes mais. Então, controle da alimentação, vamos ter uma alimentação mais saudável, vamos fazer atividade física, higiene do sono. Na hora de dormir, não vamos ficar com o celular, a hora de dormir é a hora de dormir. Não vamos dormir muito tarde. Muito mais do que tempos de horas, eu preciso de qualidade de sono. Legal. Não mais de tanto, nem tanto, eu preciso de quantidade de horas. Eu dormi 8 horas, não adianta. Se você teve um sono ruim, 8 horas vão fazer diferença. Essa higiene do sono é fundamental, aquele quarto totalmente escuro, silêncio tanto quanto possível e desligar os eletrônicos, enfim. Agora, doutora, gostei muito dessa abordagem porque a gente pode combinar as duas coisas, né? Total. No momento de crise, no momento de maior intensidade desses sintomas, você de repente vai entrar com uma reposição ou com alguns outros tipos de medicamentos para controlar esses sintomas, mas nada substitui o seu estilo de vida. É sobre isso que eu quero falar agora, doutora, porque nós temos aqui esse guia de estudos, a revista Fique Leve, onde a gente trata dos 8 remédios naturais como uma alternativa
complementar de prevenção e tratamento desses sintomas. E são remédios simples, a gente tratou aqui de alguns ontem. No capítulo 10 aqui do Guia de Estudos, a gente vai ter aqui a lição sobre ansiedade. Como é que a gente sobrevive a tantas questões que surgem nessa fase da mulher, porque ela também já está mudando a ocupação, os significados que ela dá para a vida dela, né, com o encerramento da fase reprodutiva. Então, a gente precisa gastar tempo e dedicação para compreender o problema, para compreender o que a gente pode fazer. Aqui no Vida e Saúde foi só um comecinho. A gente lançou aqui, a doutora trouxe informações preciosíssimas para você, mas sozinha aí em casa você vai poder estudar e vai poder compreender como é que você pode se tratar melhor, cuidar melhor de você. Liga para cá para ela chegar aí gratuitamente, esse guia de estudos vai chegar pelos correios. Nosso telefone para você ligar agora é 0 operadora 12 21 27 31 21. Dá para acessar também pelo QR Code aqui na sua tela, isso. Ou então mandar um zap, manda um zap para cá, 12 98244 4449. A doutora Alessandra falava sobre alimentação saudável, atividade física, exposição ao sol, sono, a temperança, doutora, que eu acho que talvez seja um dos remédios mais difíceis da gente equilibrar, trabalho, prazer, tudo na nossa vida. Está aqui nesse guia de estudos, você aí de casa pode receber. E eu quero agradecer pelo tempo dedicado aqui. Voou, doutora. Muito rápido. Tinha mais coisa para falar, não tinha? Mas eu vou deixar ela falar para você, sabe como? No Instagram dela. Corre, aproveita. Você já falei aqui algumas vezes. Usa o Instagram para ser assim uma diversão, um momento gostoso, mas produtivo também. @doutora.alessandra.pelogia. Tá aqui na tela, vou soletrar para você. DRA.alessandra.pelogia. Notou? Pronto. Agora você pode pedir aí pro seu... Não tem Instagram? Pede para o seu neto entrar, então. E fique ligado ali. Pode mandar direct, doutora? Pode. Tirar as dúvidas da menopausa direto com a doutora? Já pensou? Tá chique. Muito obrigada. E até a próxima. Até a próxima. Eu quero chamar o intervalo agora rapidinho, mas vou pedir para você se preparar, porque Tânia Santos vem aqui fazendo alongamentos para você. E ainda hoje aqui no programa tem bolinhos de abobrinha para a gente fazer para a família. Volto já, gente.